do mendigo negro, humilhado ao barbeiro milionário que mostrou seu talento oculto. Lucas estava na esquina da Avenida Paulista, cercado por uma multidão apressada. Ele era apenas mais um rosto perdido em meio ao caos daquela cidade gigante. Mas por trás da aparência desleixada e das roupas surradas, havia um talento que poderia iluminar o mundo. Seus dedos ágeis dançavam sobre o manequim improvisado, cortando cabelos com uma precisão e estilo que muitos ali jamais veriam. As pessoas passavam sem olhar, sem notar que um verdadeiro artista estava ali, escondido sob a solidão e o estigma da pobreza. O dia começou qualquer, com a solidão como única companhia. O sol ardia no céu e Lucas sentia o calor em sua pele, mas ele não se importava. A tesoura era sua única amiga. Cada golpe trazia um pouco de alegria, ainda que efêmera. Ele sonhava em ter sua própria barbearia um dia, um espaço onde pudesse mostrar sua arte e deixar sua marca. Mas a realidade era muito cruel para um homem. Foi como se uma faísca tivesse acendido algo nele. Ele nunca imaginou que alguém tão influente cruzaria seu caminho. O coração de Lucas disparou. Com suas mãos trementes, ele começou a trabalhar. A história que começara ali poderia mudar suas vidas. Em pouco tempo, o estilo que Lucas trouxe à vida impressionou Rafael. O influenciador ficou fascinado pela autenticidade do trabalho. Você precisa estar comigo no meu próximo evento. A sua habilidade é algo que o mundo precisa conhecer, disse ele, mal contendo a empolgação. Lucas ficou em choque. Um evento de moda? Um palco para mostrar seu talento. Parecia um sonho, mas ao mesmo tempo, uma preocupação se formou em sua mente. Isso é real? Eu pertenço a esse mundo? A insegurança começou a rondar sua alma. Jorge, um barbeiro local e conhecido rival, observava tudo da distância. Ele não aceitaria ver Lucas brilhar. Jorge começou a arquitetar planos, tentando sabotar a ascensão do barbeiro talentoso. As sombras do seu passado estavam prestes a se revelar, trazendo não apenas a rivalidade, mas um rancor profundo alimentado por preconceitos. E então, no meio desse turbilhão, um cliente famoso apareceu, prometendo ajudar Lucas a entrar em um grande concurso de barbeiros. Era uma oportunidade de ouro, mas a nuvem escura de Jorge pairava no ar. Enquanto Lucas sonhava com uma nova vida, o passado ameaçava engoli-lo de volta. A noite caiu e o futuro parecia incerto. Lucas se viu em um dilema emocional, dividido entre o brilho do novo mundo que se apresentava e suas humildes raízes. Ele estava prestes a descobrir que o sucesso pode vir com um preço alto e que segredos podem mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão V, mas no fundo o nervosismo crescia. O evento de moda estava se aproximando e cada dia parecia uma eternidade. Ele queria acreditar que merecia aquilo, que poderia deixar a solidão para trás. Mas Jorge, o barbeiro rival, não estava disposto a ver Lucas brilhar. Naquela noite, enquanto Lucas descansava em um canto afastado, o celular de Rafael vibrou. Era uma notificação. Jorge tinha postado um vídeo, um ataque direto a Lucas. O novo barbeiro de rua? Um artista ou só uma farsa? A cara de Jorge se destacou na tela enquanto ele cortava uma toalha e se virava para a câmera com um sorriso sarcástico. Nada mais que um mendigo tentando subir na vida.
No final das contas, quem ele acha que engana? O coração de Lucas disparou. A insegurança dominava. O que o mundo pensava dele? De repente, aquela oportunidade brilhante começou a parecer uma armadilha. Mas ele não podia deixar isso abatê-lo. O evento era sua chance. Então ele decidiu se concentrar, ignorar Jorge e a sombra. Enquanto isso, Rafael se aproximou, preocupado. Lucas, você viu isso? A tensão na voz de Rafael era palpável. Você é bom demais para esses ataques. Não se preocupe com ele. Apenas mostre seu talento. Lucas assentiu, mas a dúvida permanecia. Ele sabia que não era só sobre o cabelo. Era sua vida. Horas depois, Lucas ouviu uma gritaria vinda do outro lado do parque. Quando ele correu para ver, seu coração parou. Jorge estava cercado por uma multidão, rindo e apontando para algo. Lucas se aproximou, e o pânico tomou conta dele quando reconheceu a cena. Um dos manequins que ele havia estilizado, a obra-prima que havia criado como uma forma de arte, agora estava jogado no chão, destroçado. Olha o que esse artista de rua faz com seus trabalhos. Jorge zombava, enquanto todos riam. O choque cortou como um golpe. Lucas sentiu um nó na garganta. Era mais que um manequim. Era sua esperança, sua paixão representada de forma crua. O riso da multidão ecoava em sua mente. A dor era quase palpável. Nesse momento, algo estalou dentro dele. Ele não podia deixar isso passar. Então, ele gritou, quebrando o silêncio do espaço. Chega! A multidão se aquietou. Os olhos estavam voltados para ele. A raiva fervia em seu peito. E sem pensar duas vezes, Lucas levou à voz um conceito que nunca havia considerado. Sou um ser humano. Eu não sou uma farsa, assim como vocês não são. Era um grito visceral. Ele havia exposto a própria vulnerabilidade. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe. Uma mulher que fazia anos que não via. O choque a atingiu e a multidão a observava. Lucas. A voz dela era um misto de desespero e amor. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na rua. O silêncio se instalou e todos ficaram boquiabertos. A verdade despencou como um tijolo. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação de sua mãe trouxe dúvidas. Como exatamente ele havia se tornado um artista de rua? Ele estava prestes a se lançar em um mundo brilhante e, ao mesmo tempo, escuro. A revelação de sua mãe poderia trazer reviravoltas que ele jamais imaginou. Os olhares da multidão se tornaram pesados, cada um sussurrando o que sabia ou imaginava, e a pressão aumentou. Ele estava em uma encruzilhada, com sua vida em frangalhos, entre brilhar em uma plataforma nova e lidar com o passado que voltava para assombrá-lo. O futuro, antes tão promissor, agora parecia um labirinto sem fim. O que sua mãe diria? O que Jorge faria a seguir? As respostas estavam por vir, e a aspiração que acendeu sua alma poderia se transformar em uma chama que queimaria tudo ao seu redor. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Quando sua mãe apareceu, tudo parecia surreal. Mãe? Ele mal podia acreditar. O tempo congelou. O que ela estava fazendo ali? A multidão só aumentava, e Jorge se deliciava com cada segundo do drama. Você não deveria estar aqui. Eu pensei que nunca mais te veria. As palavras saíram de sua boca, como se ele estivesse gritando dentro de um túnel. O olhar de sua mãe, solidário e preocupado, era uma mistura de amor e tristeza. Lucas, eu vim te buscar. Você precisa voltar para casa. O coro de risadinhas se calou.
Os sorrisos de Jorge se transformaram em desprezo. Olha só, o mendigo tem uma mamãe, ele gritou, a malícia na voz. As pessoas riem, mas Lucas não ouvia mais nada. O mundo dele estava girando. Ele não era apenas um artista de rua. Aquela mulher diante dele tinha sido sua vida, seu ontem. Mas o que ela queria? E por que agora, quando tudo parecia estar mudando? E o que há de tão errado em ser quem eu sou? Lucas questionou, a voz embargada. Pelas palavras dela, sentia uma mistura de raiva e amor. Ela era a razão pela qual estava ali, mas ao mesmo tempo era uma lembrança de tudo o que queria deixar para trás. Está frio lá fora, Lucas, ela disse, a preocupação visível em seus olhos. Você não pode continuar assim. Vamos voltar, por favor. Ele queria gritar. Queria se livrar dela, mas não conseguia. O passado estava prestes a engoli-lo de novo. Jorge não perdeu a oportunidade. Voltar para casa? Olhe onde você realmente pertence, mendigo. O que você vai fazer com essa vida? A multidão estava dividida. Alguns riam, mas muitos observavam silenciosamente, eletrizados pela tensão. Mas havia algo mais no olhar de sua mãe, algo que Lucas não conseguia decifrar. Uma profunda tristeza? Medo? Ou um segredo oculto? Uma repentina vontade de sair do local tomou conta dele, mas seus pés estavam paralisados. Então, meio ao caos, seu celular apitou. Era uma mensagem de Rafael. Lucas, não se deixe abalar. Você é mais do que isso. Venha ao evento. O que foi mais importante? A chance de mudar sua vida ou os fantasmas do passado que agora o cercavam? Lucas, precisamos ir, disse sua mãe de novo, num tom mais sofisticado, mas com urgência. Ele olhou para Jorge, depois para a multidão e finalmente para a mãe. A incerteza na mente dele se transformou em um turbilhão. O que ele realmente queria? Agora, um grito rompendo a multidão fez todos virarem a cabeça. Uma mulher desconhecida, gritando. Você não sabe, Lucas. Não faça isso. A verdade vai te destruir. As palavras ecoaram no ar, como um gongo ressoando. Ele se virou, confuso. A mulher avançou, os olhos fixos em Lucas. Não era uma estranha. Era alguém de seu passado. Alguém que ele nunca esperou ver novamente. O rosto dela trazia memórias borradas, vestígios de uma vida antes do medo. A verdade sobre a sua mãe, Lucas, ela não é quem você pensa que é. O mundo parou. A multidão, Jorge e sua mãe se tornaram sombras. O que ela estava dizendo? O que ele não sabia? A revelação pairava no ar, pesada como um tijolo. O futuro que parecia tão brilhante, agora estava manchado pela incerteza. O que você quis dizer? O que você sabe sobre minha mãe? O olhar de Lucas era um misto de fúria e desamparo. O que mais ele poderia perder? O eco frio da verdade estava prestes a rasgar seu coração em dois. E Lucas, em um turbilhão de confusão, percebeu que estava em uma encruzilhada. A vida, a carreira, tudo poderia mudar em um piscar de olhos. E enquanto a mulher avançava, ele sentiu um frio na espinha, certa de que nada nunca mais seria o mesmo. A noite que começara a brilhar agora estava cheia de sombras. Lucas estava paralisado, a mente confusa, enquanto a mulher do passado se aproximava, quase como se estivesse flutuando. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dele estava trêmula e cheia de raiva. Cada palavra dela poderia cortar mais fundo que qualquer lâmina. A multidão observava com um misto de curiosidade e expectativa. Ela não é quem você pensa, Lucas, disse a mulher, e seu olhar era quente, intenso. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais.
Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. Algumas pessoas até começaram a filmar a cena. Jorge, se aproveitando do momento, B. Ele não conseguia pensar com clareza. Cala a boca, Jorge. A raiva fervia em seu peito, mas a mulher continuou, insistindo. Ela está escondendo algo, Lucas. Algo que pode destruir a sua vida. A multidão começou a se agitar. As vozes aumentavam e o ambiente fervilhava com a tensão. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido as cores. Seus olhos estavam cheios de medo. E isso o machucou ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? O desespero começava a tomar conta dele. A mulher deu um passo à frente, ainda desafiando. Lucas, você precisa saber que a sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Ela é uma mulher que fez escolhas difíceis. Você não sabe quem realmente é. Para, por favor, Lucas sussurrou, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. Que escolhas? O que você está condenando? A voz dele tremia. A confusão aumentava. Como assim? Seu coração batia mais rápido. O peso das palavras se acumulava como uma tempestade prestes a se abater. Dizer que ela te abandonou, a verdade é que ela te deixou para te proteger, para te salvar de um segredo que pode te destruir. O delírio em sua voz parecia ressoar um eco. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Proteger? De quê? A angústia o dominava. Jorge riu ironicamente, como se tentasse alimentar um fogo. Você não consegue ver? Você é a razão pela qual ela se afastou. É uma mentira, Lucas. Jorge não se contentava apenas em provocar. Ele parecia sentir prazer com a dor do outro, um réptil na sombra. Lucas olhou para sua mãe, agora uma sombra de quem ele conhecia. Mãe, isso é verdade? A dúvida queimava como fogo em seus olhos. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Lucas. Você tem que entender isso. A voz dela tremia, mas não havia nada que pudesse realmente justificar o que estava acontecendo. Mas como você pode me deixar viver assim? Ser tratado como um mendigo, e você só agora aparece? Os gritos de Lucas chamavam a atenção, e a multidão aumentava, atraída pela cena do desastre. Ela não é sua verdadeira mãe, Lucas. A mulher insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade do que revelava. Eu sei o que aconteceu, e você, meu querido, é parte de um jogo bem maior. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, cada um compartilhando teorias, dúvidas e medos. O mundo de Lucas estava desmoronando. Como isso era possível? Como poderia ela ter sido parte de algo tão sombrio? Então, subitamente, um estrondo. Um carro desgovernado disparou pela rua, atravessando a multidão em uma velocidade insana. Criou-se um momento de pânico. Os corpos se espremiam. Gritos ecoavam. O barulho do impacto causou um caos instantâneo. Lucas caiu. Acabe. Ele mal percebeu que sua mãe estava a poucos metros dele, tremendo. Mas ali estava ela, de pé. A multidão estava em pânico, mas um novo choque fez seu coração parar mais uma vez. A mulher que havia gritado a verdade sobre sua mãe estava em meio ao caminho, paralisada. O carro descontrolado parecia ainda mais ameaçador. O tempo parecia parar. No último instante, Lucas gritou, "Cuidado!" Mas era um grito em vão. O horror tomou conta do momento, e tudo se apagou com a imagem da mulher sendo atingida. Seus olhos arregalados pelas últimas palavras. Silêncio. Uma fração de segundo eterna. Ninguém se mexeu. A verdade estava prestes a se revelar de forma explosiva. O que aconteceria a seguir? O que mais Lucas teria que enfrentar além de seu passado? As respostas estavam agora irremediavelmente entrelaçadas na tragédia.
e a vida nunca mais seria a mesma. Lucas estava paralisado, a mente confusa, enquanto a mulher do passado se aproximava, quase como se estivesse flutuando. O que cada palavra dela poderia cortar mais fundo que qualquer lâmina. A multidão observava com um misto de curiosidade e expectativa. Ela não é quem você pensa, Lucas, disse a mulher, e seu olhar era intenso. Preciso ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. Algumas pessoas até começaram a filmar a cena. Jorge, se aproveitando do momento, balançava a cabeça em desprezo, um sorriso maligno no rosto. Olha só, Lucas, sua vida não passa de um show, ele gritou, enquanto a multidão seguia rindo. A mulher que você ama não sabe nem quem ela é. Os olhos de Lucas faiscavam de indignação. Ele não conseguia pensar com clareza. Cala a boca, Jorge. A raiva fervia em seu peito, mas a mulher continuou. Ela está escondendo algo, Lucas. Algo que pode destruir a sua vida. A multidão começou a se agitar. As vozes aumentavam e o ambiente fervilhava com atenção. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido as cores. Seus olhos estavam cheios de medo, e isso o machucou ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? O desespero começava a tomar conta dele. A mulher deu um passo à frente, desafiando. Lucas, você precisa saber que a sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Ela é uma mulher que fez escolhas difíceis. Você não sabe quem realmente é. Para, por favor. Lucas sussurrou, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. Que escolhas? O que você está condenando? A voz dele tremia. A confusão aumentava. Como assim? Seu coração batia mais rápido. O peso das palavras se acumulava como uma tempestade prestes a se abater. Dizer que ela te abandonou, a verdade é que ela te deixou para te proteger, para te salvar de um segredo que pode te destruir. O delírio em sua voz parecia ressoar um eco. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Proteger? De quê? A angústia o dominava. Jorge não se contentava apenas em provocar. Ele parecia sentir prazer com a dor do outro, um réptil na sombra. Lucas olhou para sua mãe, agora uma sombra de quem ele conhecia. Mãe, isso é verdade? A dúvida queimava como fogo em seus olhos. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Lucas. Você tem que entender isso. A voz dela tremia, mas não havia nada que pudesse realmente justificar o que estava acontecendo. Mas como você pode me deixar viver assim? Ser tratado como um mendigo? E você só agora aparece? Os gritos de Lucas chamavam a atenção, e a multidão aumentava, atraída pela cena do desastre. Ela não é sua verdadeira mãe, Lucas. A mulher insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade do que revelava. Eu sei o que aconteceu, e você, meu querido, é parte de um jogo bem maior. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, cada um compartilhando teorias, dúvidas e medos. O mundo de Lucas estava desmoronando. Como isso era possível? Como poderia ela ter sido parte de algo tão sombrio? Então, subitamente, um estrondo. Um carro desgovernado disparou pela rua, atravessando a multidão em uma velocidade insana. Criou-se um momento de pânico. Os corpos se espremiam. Gritos ecoavam. O barulho do impacto causou um caos instantâneo. Lucas caiu, a cabeça rodando, a visão embaçada. Ele mal percebeu que sua mãe estava a poucos metros dele, tremendo. Mas ali estava ela, de pé. A multidão estava em pânico, mas um novo choque fez seu coração parar mais uma vez. A mulher que havia gritado a verdade sobre sua mãe estava em meio ao caminho,
paralisada. O carro descontrolado parecia ainda mais ameaçador. O tempo parecia parar. No último instante, Lucas gritou: "Cuidado!" Mas era um grito em vão. O horror tomou conta do momento, e tudo se apagou com a imagem da mulher sendo atingida. A verdade estava prestes a se revelar de forma explosiva. O que aconteceria a seguir? O que mais Lucas teria que enfrentar além de seu passado? As respostas estavam agora irremediavelmente entrelaçadas na tragédia. E a vida nunca mais seria a mesma. A multidão se dispersou como um cardume assustado, mas um único olhar se manteve fixo em Lucas. Era sua mãe, que voltou a si com a rapidez de um raio, correndo em direção à mulher caída no chão. O impacto foi brutal. A mulher estava imóvel, mas seu olhar já começava a se apaguecer, como se estivesse desprendendo-se da vida que ainda pulsava em Lucas. "Não! Não!" Lucas gritou, um grito que ecoou nas mentes de todos que estavam ali. Ele ainda estava em choque, mas algo dentro dele se partia. A dor da perda não apenas consumia a cena, mas criava uma nova realidade, um novo pânico e uma nova esperança. O olhar de sua mãe era intenso, penetrante, como se buscasse algo muito mais profundo do que simples amor. Lucas, enquanto os paramédicos chegavam, Lucas encarou a mulher caída, o rosto pálido começando a se tornar uma incógnita. Havia um leve sorriso nos lábios dela, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade inconfundível. Você precisa saber, ela murmurou, sua voz quase esquecida dentro de todo o clamor. "Saia do meu caminho!" Jorge berrou, tentando se avançar, mas Lucas não permitiria. Ele precisava ouvir, precisava entender. O olhar da mulher o chamava, uma força centrífuga puxando-o para uma revelação que poderia mudar tudo. E então, a mulher fez algo inesperado, algo que Lucas jamais imaginaria. Arrancou um pequeno objeto cintilante do bolso, um colar que reluzia sob a luz dos faróis. Antes que pudesse entender, ela ergueu a mão, seus dedos quase alcançando Lucas. A verdade está aqui. O colar caiu de sua mão e rolou pelo chão. Tempo e espaço congelaram. Lucas sentiu o batimento mais forte dentro do peito. Ele precisava pegar aquele colar. O que realmente significava ser quem ele era. Nesse momento de dor severa, o futuro de Lucas ficou de ponta cabeça. Ele tinha um caminho a escolher, pressões empilhadas sobre suas costas, e a verdade agora, adições mais pesadas do que antes, coberta pela intensidade do momento e da tragédia. E ali no caos, algo começou a se formar. Talvez fosse a razão pela qual ainda lutava. Mas como poderia saber? Os segredos estavam prontos para ser revelados, enquanto o colar de sua vida realmente brilhava sob a luz da verdade, agora perdida para sempre. Lucas estava paralisado, a mente confusa, enquanto a mulher do passado se aproximava, quase como se estivesse flutuando. "O que você sabe sobre minha mãe?" A voz dele estava trêmula e cheia de raiva. Cada palavra dela poderia cortar mais fundo que qualquer lâmina. A multidão observava com um misto de curiosidade e expectativa. "Ela não é quem você pensa, Lucas", disse a mulher, e seu olhar era intenso. "Você precisa ouvir a verdade antes. A mulher que você ama não sabe nem quem ela é." Os olhos de Lucas faiscavam de indignação. Ele não conseguia pensar com clareza. "Cala a boca, Jorge!" A raiva fervia em seu peito, mas a mulher continuou. "Ela está escondendo algo, Lucas. Algo que pode destruir a sua vida.
A multidão começou a se agitar. As vozes aumentavam e o ambiente fervilhava com a tensão. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido as cores. Seus olhos estavam cheios de medo, e isso o machucou ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? O desespero começava a tomar conta dele. A mulher deu um passo à frente, desafiando. Lucas, você precisa saber que a sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Ela é uma mulher que fez escolhas difíceis. Você não sabe quem realmente é. Para, por favor, Lucas sussurrou, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. Que escolhas? O que você está condenando? A voz dele tremia. A confusão aumentava. Como assim? Seu coração batia mais rápido. O peso das palavras se acumulava como uma tempestade prestes a se abater. Dizer que ela te abandonou? A verdade é que ela te deixou para te proteger, para te salvar de um segredo que pode te destruir. O delírio em sua voz parecia ressoar um eco. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Proteger? De quê? A angústia o dominava. Jorge não se contentava apenas em provocar. Ele parecia sentir prazer com a dor do outro. Um réptil na sombra. Lucas olhou para sua mãe. Agora uma sombra de quem ele conhecia. Mãe, isso é verdade? A dúvida queimava como fogo em seus olhos. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Lucas. Você tem que entender isso. A voz dela tremia, mas não havia nada que pudesse realmente justificar o que estava acontecendo. Donto, mas como você pode me deixar viver assim? Ser tratado como um mendigo? E você só agora aparece? Os gritos de Lucas chamavam a atenção e a multidão aumentava, atraída pela cena do desastre. Ela não é sua verdadeira mãe, Lucas. A mulher insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade do que revelava. Eu sei o que aconteceu. E você, meu querido, é parte de um jogo bem maior. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, cada um compartilhando teorias, dúvidas e medos. O mundo de Lucas estava desmoronando. Como isso era possível? Como poderia ela ter sido parte de algo tão sombrio? Então, subitamente, um estrondo. Um carro desgovernado disparou pela rua, atravessando a multidão em uma velocidade insana. Criou-se um momento de pânico. Os corpos se espremiam, gritos ecoavam. O barulho do impacto causou um caos instantâneo. Lucas caiu, a cabeça rodando, a visão embaçada. Ele mal percebeu que sua mãe estava a poucos metros dele, tremendo. Mas ali estava ela, de pé. A mulher que havia gritado a verdade sobre sua mãe estava em meio ao caminho, paralisada. O carro descontrolado parecia ainda mais ameaçador. O tempo parecia parar. No último instante, Lucas gritou, "Cuidado!" Mas era um grito em vão. O horror tomou conta do momento, e tudo se apagou com a imagem da mulher sendo atingida. Seus olhos arregalados pelas últimas palavras. Silêncio. Uma fração de segundo eterna. Ninguém se mexeu. A verdade estava prestes a se revelar de forma explosiva. O que aconteceria a seguir? O que mais Lucas teria que enfrentar além de seu passado? As respostas estavam agora irremediavelmente entrelaçadas na tragédia. E a vida nunca mais seria a mesma. A multidão se dispersou como um cardume assustado, mas um único olhar se manteve fixo em Lucas. Era sua mãe, que voltou a si com a rapidez de um raio, correndo em direção à mulher caída no chão. O impacto foi brutal. A mulher estava imóvel, mas seu olhar já começava. Lucas gritou. Um grito que ecoou nas mentes de todos que estavam ali.
Ele ainda estava em choque, mas algo dentro dele se partia. A dor da perda não apenas consumia a cena, mas criava uma nova realidade, um novo pânico e uma nova esperança. O olhar de sua mãe era intenso, penetrante, como se buscasse algo muito mais profundo do que simples amor. Lucas, você não pode cair na armadilha. Acorda! Sua mãe exclamou, com um fervor que o fez tremer. A mulher no chão parecia uma sombra de um segredo que estava prestes a ser revelado. Enquanto os paramédicos chegavam, Lucas encarou a mulher caída, o rosto pálido começando a se tornar uma incógnita. Havia um leve sorriso nos lábios dela, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade inconfundível. Você precisa saber, ela murmurou, sua voz quase esquecida dentro de todo o clamor. Saia do meu caminho! Jorge berrou, tentando se avançar, mas Lucas não permitiria. Ele precisava ouvir. A verdade está aqui. O colar caiu de sua mão e rolou pelo chão. Tempo e espaço congelaram. Lucas sentiu o batimento mais forte dentro do peito. Ele precisava pegar aquele colar. Ele precisava resgatar aquela verdade. Mas Jorge, em um movimento inesperado, pisoteou o objeto, quebrando-o sob seu pé com um sorriso malicioso. Agora você nunca saberá, mendigo. A verdade está enterrada, e você pode ser um artista, mas sempre será um lixo. Foi o golpe final. E Lucas sentiu seu mundo se desmoronar. O que mais poderia estar escondido? O que realmente significava ser quem ele era? Então, em meio ao caos, Lucas viu sua mãe avançar em direção a Jorge, os olhos cheios de fúria. Você não sabe com quem está lidando, ela gritou, e a multidão ficou ainda mais tensa. O que era isso? O que estava acontecendo? Outra camada de confusão se somava àquele evento. Foi nesse instante que algo ainda mais horripilante aconteceu. Um homem saiu da multidão, um rosto conhecido, mas há muito e a tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Você vai pagar por isso, Jorge. Miguel gritou, e o medo se tornou palpável. Lucas arregalou os olhos. Por que Miguel estava ali? O que ele pretendia? Jorge riu, desafiador. Você acha que pode me intimidar, garoto? A multidão ficou paralisada, cada pessoa esperando o próximo movimento. Antes que pudesse agir, Miguel atirou. O eco do disparo reverberou na praça, um som que parou o coração de todos. Mas a bala não foi em Jorge. Foi na mãe de Lucas. O olhar dela se transformou em puro terror, em um momento que parecia se arrastar para sempre. E então, como se o mundo estivesse se desfazendo, tudo o que Lucas conhecia começou a desmoronar. A vida que ele havia sonhado, a verdade que ele buscava, agora era uma enorme sombra diante dele. Chorando, Lucas gritou o nome da mãe, mas já era tarde demais. As respostas que ele tanto desejava estavam agora envoltas em um caos que parecia não ter fim. O que Miguel tinha feito? A vida, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar de uma vez. E agora, ao olhar em volta, tudo o que Lucas conseguia ver era a escuridão se espalhando. Lucas estava paralisado, a mente confusa, enquanto a mulher do passado se aproximava, quase como se estivesse flutuando. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dele estava trêmula e cheia de raiva. Cada palavra dela poderia cortar mais profundo que qualquer lâmina. A multidão observava com um misto de curiosidade e expectativa. Ela não é quem você pensa, Lucas, disse a mulher, e seu olhar era intenso.
Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. Algumas pessoas até começaram a filmar a cena. Jorge, se aproveitando do momento, balançava a cabeça em desprezo, um sorriso maligno no rosto. Olha só, Lucas, sua vida não passa de um show, ele gritou, enquanto a multidão seguia rindo. A mulher que você ama não sabe nem quem ela é. Os olhos de Lucas, a raiva fervia em seu peito. Mas a mulher continuou. Ela está escondendo algo, Lucas. Algo que pode destruir a sua vida. A multidão começou a se agitar. As vozes aumentavam e o ambiente fervilhava com a tensão. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido as cores. Seus olhos estavam cheios de medo, e isso o machucou ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? O desespero começava a tomar conta dele. A mulher deu um passo à frente, desafiando. Lucas, você precisa saber que a sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Ela é uma mulher que fez escolhas difíceis. Você não sabe quem realmente é. Para, por favor. Lucas sussurrou, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. Que escolhas? O que você está condenando? A voz dele tremia. A confusão aumentava. Como assim? Seu coração batia mais rápido. O peso das palavras se acumulava como uma tempestade prestes a se abater. Dizer que ela te abandonou, a verdade é que ela te deixou para te proteger, para te salvar de um segredo que pode te destruir. O delírio em sua voz parecia ressoar um eco. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Proteger? De quê? A angústia o dominava. Jorge não se contentava apenas em provocar. Ele parecia sentir prazer com a dor do outro, um réptil na sombra. Lucas olhou para sua mãe, agora uma sombra de quem ele conhecia. Mãe, isso é verdade? A dúvida queimava como fogo em seus olhos. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Lucas. Você tem que entender isso. A voz dela tremia, mas não havia nada que pudesse realmente justificar o que estava acontecendo. Mas como você pode me deixar viver assim? Ser tratado como um mendigo, e você só agora aparece. Os gritos de Lucas chamavam a atenção e a multidão aumentava, atraída pela cena do desastre. Ela não é sua verdadeira mãe, Lucas. A mulher insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade do que revelava. Eu sei o que aconteceu. E você, meu querido, é parte de um jogo bem maior. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, cada um compartilhando teorias, dúvidas e medos. O mundo de Lucas estava desmoronando. Como isso era possível? Como poderia ela ter sido parte de algo tão sombrio? Então, subitamente, um estrondo. Um carro desgovernado disparou pela rua, atravessando a multidão em uma velocidade insana. Criou-se um momento de pânico, os corpos se espremiam, gritos ecoavam. O barulho do impacto causou um caos instantâneo. Lucas caiu, a cabeça rodando, a visão embaçada. Ele mal percebeu que sua mãe estava a poucos metros dele, tremendo, mas ali estava ela, de pé. A multidão estava em pânico, mas um novo choque fez seu coração parar mais uma vez. A mulher que havia. O tempo parecia parar. No último instante, Lucas gritou, "Cuidado!" Mas era um grito em vão. O horror tomou conta do momento, e tudo se apagou com a imagem da mulher sendo atingida. Seus olhos arregalados pelas últimas palavras. Silêncio. Uma fração de segundo eterna. Ninguém se mexeu. A verdade estava prestes a se revelar de forma explosiva. O que aconteceria a seguir? O que mais Lucas teria que enfrentar além de seu passado? As respostas estavam agora irremediavelmente entrelaçadas na tragédia. E a vida nunca mais seria a mesma.
A multidão se dispersou como um cardume assustado, mas um único olhar se manteve fixo em Lucas. Era sua mãe, que voltou a si com a rapidez de um raio, correndo em direção à mulher caída no chão. O impacto foi brutal. A mulher estava imóvel, mas seu olhar já começava a se apagar como se estivesse desprendendo-se da vida que ainda pulsava em Lucas. Não! Não! Lucas gritou. Um grito que ecoou nas mentes de todos que estavam ali. Ele ainda estava em choque, mas algo dentro dele se partia. A dor da perda não apenas consumia a cena, mas criava uma nova realidade, um novo pânico e uma nova esperança. O olhar de sua mãe era intenso, penetrante, como se buscasse algo muito mais profundo do que simples amor. Lucas, você não pode cair na armadilha. Acorda! Sua mãe exclamou, com um fervor que o fez tremer. A mulher no chão parecia uma sombra de um segredo que estava prestes a ser revelado. Enquanto os paramédicos chegavam, Lucas encarou a mulher caída, o rosto pálido começando a se tornar uma incógnita. Havia um leve sorriso nos lábios dela, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade inconfundível. Você precisa saber, ela murmurou, sua voz quase esquecida dentro de todo o clamor. Saia do meu caminho, Jorge berrou, tentando se avançar. Mas Lucas não permitiria. Ele precisava ouvir, precisava entender. O olhar da mulher o chamava, uma força centrífuga, puxando-o para uma revelação que, a verdade está aqui. O colar caiu de sua mão e rolou pelo chão. Tempo e espaço congelaram. Lucas sentiu o batimento mais forte dentro do peito. Ele precisava pegar aquele colar. Ele precisava resgatar aquela verdade. Mas Jorge, em um movimento inesperado, pisoteou o objeto, quebrando-o sob seu pé com um sorriso malicioso. Agora você nunca saberá, mendigo. A verdade está enterrada. E você pode ser um artista, mas sempre será um lixo. Foi o golpe final. E Lucas sentiu seu mundo se desmoronar. O que mais poderia estar escondido? O que realmente significava ser quem ele era? Então, em meio ao caos, Lucas viu sua mãe avançar em direção a Jorge, os olhos cheios de fúria. Você não sabe com quem está lidando. Ela gritou e a multidão ficou ainda mais tensa. O que era isso? O que estava acontecendo? Outra camada de confusão se somava àquele evento. Foi nesse instante que algo ainda mais horripilante aconteceu. Um homem saiu da multidão. Um rosto conhecido, mas há muito é. Era Miguel, um amigo de infância de Lucas, e ele estava com uma arma na mão. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Você vai pagar por isso, Jorge! Miguel gritou, e o medo se tornou palpável. Lucas arregalou os olhos. Por que Miguel estava ali? O que ele pretendia? Jorge riu desafiador. Você acha que pode me intimidar, garoto? A multidão ficou paralisada. Cada pessoa esperando o próximo movimento. Antes que pudesse agir, Miguel atirou. O eco do disparo reverberou na praça. Um som que parou o coração de todos. Mas a bala não foi em Jorge. Foi na mãe de Lucas. O olhar dela se transformou em puro terror, em um momento que parecia se arrastar para sempre. E então, como se o mundo estivesse se desfazendo, tudo o que Lucas conhecia começou a desmoronar. A vida que ele havia sonhado, a verdade que ele buscava, agora era uma enorme sombra diante dele. Chorando, Lucas gritou o nome da mãe, mas já era tarde demais. As respostas que ele tanto desejava estavam. O que Miguel tinha feito? O que tudo isso significava? A vida, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar de uma vez.
E agora, ao olhar em volta, tudo que Lucas conseguia ver era a escuridão se espalhando. Lucas, isso não era para você. Miguel gritou desesperado, sua voz quebrada pelo arrependimento. A cena se tornava um filme de horror, uma espiral de confusão e tragédia. Lucas estava em um mar de emoções, a ferida da perda imensa, mas ao mesmo tempo, uma nova verdade começava a se formar em sua mente. Tudo o que sabia sobre sua mãe, sobre Miguel, sobre quem ele era, talvez fosse apenas uma parte de um grande quebra-cabeça que nunca havia percebido. Os paramédicos chegaram, mas sua mente estava em um turbilhão. O olhar aterrorizado de sua mãe, antes de cair, começou a parecer uma mensagem, uma revelação sobre os segredos que estavam enterrados sob a superfície. O que a mulher queria lhe dizer? O que poderia fazer com que tudo tivesse sentido? Quando lhe deram a notícia havia algo mais por trás de tudo isso. Algo que ainda não tinha sido revelado. E enquanto a vida de sua mãe se esvaía, Lucas decidiu que não se deixaria cair na escuridão. Ele lutaria. Ele buscaria a verdade que aqueles ao seu redor tentavam esconder, mesmo que isso significasse enfrentar a própria sombra que ele havia tentado evitar por tanto tempo. A jornada estava só começando, e as respostas poderiam ser mais devastadoras do que ele poderia imaginar. Lucas estava paralisado, a mente confusa, enquanto a mulher do passado se aproximava, quase como se estivesse flutuando. "O que você sabe sobre minha mãe?" A voz dele estava trêmula e cheia de raiva. Cada palavra dela poderia cortar mais fundo que qualquer lâmina. A multidão observava com um misto de curiosidade e expectativa. "Ela não é quem você pensa, Lucas", disse a mulher, e seu olhar era intenso. "Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais." Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. "Algo", ele gritou, enquanto a multidão seguia rindo. "A mulher que você ama não sabe nem quem ela é." Os olhos de Lucas faiscavam de indignação. Ele não conseguia pensar com clareza. "Cala a boca, Jorge." A raiva fervia em seu peito. Mas a mulher continuou. "Ela está escondendo algo, Lucas. Algo que pode destruir a sua vida." A multidão começou a se agitar. As vozes aumentavam e o ambiente fervilhava com atenção. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido as cores. Seus olhos estavam cheios de medo, e isso o machucou ainda mais. "Mãe, o que está acontecendo?" O desespero começava a tomar conta dele. A mulher deu um passo à frente, desafiando. "Lucas, você precisa saber que a sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Ela é uma mulher que fez escolhas difíceis. Você não sabe quem realmente é." "Para, por favor", Lucas sussurrou, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. "Que escolhas? O que você está dizendo?" Sua voz tremia. A confusão aumentava. "Como assim?" Seu coração batia mais rápido. O peso das palavras se acumulava, como uma tempestade prestes a se abater. "Dizer que ela te abandonou. A verdade é que ela te deixou para te proteger, para te salvar de um segredo que pode te destruir." O delírio em sua voz parecia ressoar um eco. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Proteger de quê? A angústia o dominava. Jorge não se contentava apenas em provocar. Ele parecia sentir prazer com a dor do outro, um réptil na sombra. Lucas olhou para sua mãe, agora uma sombra de quem ele conhecia. "Mãe,
Isso é verdade? A dúvida queimava como fogo em seus olhos. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Lucas. Você tem que entender isso. A voz dela tremia, mas não havia nada que pudesse realmente justificar o que estava acontecendo. Mas como você pode me deixar viver assim, ser tratado como um mendigo, e você só agora aparece? Os gritos de Lucas chamavam a atenção, e a multidão aumentava, atraída pela cena do desastre. Ela não é sua verdadeira mãe, Lucas. A mulher insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade do que revelava. Eu sei o que aconteceu. E você, meu querido, é parte de um jogo bem maior. Uma onda de murmúrio se espalhou pela multidão, cada um compartilhando teorias, dúvidas e medos. O mundo de Lucas estava desmoronando. Como isso era possível? Como poderia ela ter sido parte de algo tão sombrio? Então, subitamente, um estrondo. Um carro desgovernado disparou pela rua, atravessando a multidão em uma velocidade insana. Criou-se um momento de pânico. Os corpos se espremiam, gritos ecoavam. O barulho do impacto causou um caos instantâneo. Lucas caiu, a cabeça rodando, a visão embaçada. Ele mal percebeu que sua mãe estava a poucos metros dele, tremendo, mas ali estava ela, de pé. A multidão estava em pânico, mas um novo choque fez seu coração parar mais uma vez. A mulher que havia gritado a verdade sobre sua mãe estava em meio ao caminho, paralisada. O carro descontrolado parecia ainda mais ameaçador. O tempo parecia parar. No último instante, Lucas gritou: "Cuidado!" Mas era um grito em vão. O horror tomou conta do momento, e tudo se apagou com a imagem da mulher sendo atingida. Seus olhos arregalados pelas últimas palavras. O silêncio tomou conta como um manto pesado, enquanto a realidade começava a desmoronar ao redor dele. Após aquele instante, a multidão se dispersou, gritos misturados a sussurros de terror. Lucas, em choque, estava ali, imóvel, sem saber se deveria correr ou ficar. Seu coração palpitava, e sua mente estava um turbilhão. O que havia a acontecer? Lucas estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, quando seu olhar se encontrou com o de Jorge. Ele sorriu. Um sorriso vitorioso, como se ele soubesse de algo que Lucas não fazia ideia. Então, antes que pudesse processar, outro homem se aproximou. Miguel, seu amigo de infância. Lucas relembrou os momentos bons, mas agora seu olhar estava carregado de uma tensão que deixava tudo ao redor mais sombrio. "O que vocês trouxeram de volta?" Miguel murmurou involuntariamente, em um tom que parecia mais uma acusação do que uma pergunta. A movimentação da multidão fez Lucas sentir um aperto no peito. "O que você quer dizer com isso?" Ele não entendia. Miguel balançou a cabeça, o olhar fixo em sua mãe. "Você não sabe. Você não sabe mesmo o que ela fez." O ar ficou denso. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente. O que sua mãe tinha feito? Antes que Lucas pudesse perguntar, luzes de sirenes se aproximavam, mas Lucas só conseguia ouvir seu próprio coração. A culpa e a dor estavam ali, presentes, e ele sentiu seu mundo se desmoronar novamente. "Que dia? O que você esconde?" perguntou, a voz quase implorando por respostas. "A mulher, ela faz parte de nós, Lucas. Você é mais do que imagina. E todos nós estamos conectados de uma maneira que você não consegue entender ainda." Sua mãe disse, as palavras pesando na atmosfera. Miguel se moveu, impreciso e nervoso, emoldurando-se na tensão. "A verdade virá à tona, e você vai ter que decidir se vai enfrentá-la ou não." A multidão ficou paralisada. As sirenes ecoavam, mas o verdadeiro som estava na revelação que se aproximava.
Lucas sentiu tudo piorar, mas uma luz tênue de esperança acendeu dentro dele. As peças desse quebra-cabeça estavam apenas começando a se encaixar, mas as consequências eram mais do que ele conseguia suportar. O passado dele e da sua mãe estava prestes a sair do limbo. Eles sabem, Lucas. Eles vêm atrás de você. No momento em que as palavras deixaram seus lábios, uma sensação de pânico tomou conta de Lucas. O que quer que estivesse à espreita estava se aproximando. Ele não tinha certeza se estava pronto. A verdade, a conexão, a dor, tudo se intensificava. E enquanto a sirene se aproximava, Lucas percebeu que sua vida há muito sumira na bruma das incertezas, e que agora a revelação estava mais perto do que nunca. Mais aterradora do que ele poderia imaginar. Lucas estava paralisado, a mente confusa, enquanto a mulher do passado se aproximava, quase como se estivesse flutuando. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dele estava trêmula e cheia de raiva. Cada palavra dela poderia cortar mais fundo que qualquer lâmina. A multidão observava com um misto de curiosidade e expectativa. Ela não é quem você pensa, Lucas, disse a mulher, e seu olhar era intenso. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Os murmúrios como: olha só, Lucas, sua vida não passa de um show, ele gritou, enquanto a multidão seguia rindo. A mulher que você ama não sabe nem quem ela é. Os olhos de Lucas faiscavam de indignação. Ele não conseguia pensar com clareza. Cala a boca, Jorge! A raiva fervia em seu peito, mas a mulher continuou. Ela está escondendo algo, Lucas. Algo que pode destruir a sua vida. A multidão começou a se agitar. As vozes aumentavam e o ambiente fervilhava com a tensão. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido as cores. Seus olhos estavam cheios de medo, e isso o machucou ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? O desespero começava a tomar conta dele. A mulher deu um passo à frente, desafiando. Lucas, você precisa saber que a sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Ela é uma mulher que fez escolhas difíceis. Você não sabe quem realmente é. Para, por favor. Lucas sussurrou, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. Que escolhas? O que você está dizendo? Sua voz tremia. A confusão aumentava. Como assim? Seu coração batia mais rápido. O peso das palavras se acumulava como uma tempestade prestes a se abater. Dizer que ela te abandonou, a verdade é que ela te deixou para te proteger, para te salvar de um segredo que pode te destruir. O delírio em sua voz parecia ressoar um eco. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Proteger de quê? A angústia o dominava. Jorge não se contentava apenas em provocar. Ele parecia sentir prazer com a dor do outro. Um réptil na sombra. Lucas olhou para sua mãe. Agora uma sombra de quem ele conhecia. Ponto. Mãe, isso é verdade? A dúvida queimava como fogo em seus olhos. Eu sempre fiz o que era melhor para você, Lucas. Você tem que entender isso. A voz dela tremia, mas não havia nada que pudesse realmente justificar o que estava acontecendo. Mas como você pode me deixar viver assim? Ser tratado como um mendigo? E você só agora aparece? Os gritos de Lucas chamavam a atenção e a multidão aumentava, atraída pela cena do desastre. Ela não é sua verdadeira mãe, Lucas. A mulher insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade do que revelava. Eu sei o que aconteceu. E você, meu querido, é parte de um jogo bem maior. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, cada um compartilhando teorias, dúvidas e medos. O mundo de Lucas estava desmoronando. Como isso era possível? Como poderia ela ter sido parte de algo tão sombrio? Então, subitamente, um estrondo. Um carro desgovernado disparou pela rua.
atravessando a multidão em uma velocidade insana. Criou-se um momento de pânico. Os corpos se espremiam, gritos ecoavam. O barulho do impacto causou um caos instantâneo. Lucas caiu, a cabeça rodando, a visão embaçada. Ele mal percebeu que sua mãe estava a poucos metros dele, tremendo, mas ali estava ela, de pé. A multidão estava em pânico, mas um novo choque fez seu coração parar mais uma vez. A mulher que havia gritado a verdade sobre sua mãe estava em meio ao caminho, paralisada. O carro descontrolado parecia ainda mais ameaçador. O tempo parecia parar. No último instante, Lucas gritou, "Cuidado!" Mas era um grito em vão. O horror tomou conta do momento, e tudo se apagou com a imagem da mulher sendo atingida, seus olhos arregalados pelas últimas palavras. O silêncio tomou conta como um manto pesado, enquanto a realidade começava a desmoronar ao redor dele. Após aquele instante, ele se virou para sua mãe, cujos olhos estavam fixos no corpo da mulher no chão. Um lampejo de horror passou pelo rosto dela, e havia algo mais ali, um reconhecimento. Lucas estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, quando seu olhar se encontrou com o de Jorge. Ele sorriu. Um sorriso vitorioso, como se ele soubesse de algo que Lucas não fazia ideia. Então, antes que pudesse processar, outro homem se aproximou. Miguel, seu amigo de infância. Lucas relembrou os momentos bons, mas agora seu olhar estava carregado de uma tensão que deixava tudo ao redor mais sombrio. "O que vocês trouxeram de volta?" Miguel murmurou, involuntariamente, em um tom que parecia mais uma acusação do que uma pergunta. A movimentação da multidão fez Lucas sentir um aperto no peito. "O que você quer dizer com isso?" Ele não entendia. Miguel balançou a cabeça, o olhar fixo em sua mãe. "Você não sabe. Você não sabe mesmo o que ela fez." O ar ficou denso. As palavras de Miguel ecoaram em Su. Antes que Lucas pudesse perguntar, ela finalmente falou, sua voz trêmula e carregada de emoção. "Eu nunca pensei que esse dia chegaria." A revelação alterou tudo. Luzes de sirene se aproximavam, mas Lucas só conseguia ouvir seu próprio coração. A culpa e a dor estavam ali, presentes, e ele sentiu seu mundo se desmoronar novamente. "Que dia? O que você esconde?" perguntou, a voz quase implorando por respostas. "A mulher, ela faz parte de nós, Lucas. Você é mais do que imagina. E todos nós estamos conectados de uma maneira que você não consegue entender ainda", sua mãe disse, as palavras pesando na atmosfera. Miguel se moveu, impreciso e nervoso, emoldurando-se na tensão. "A verdade virá à tona, e você vai ter que decidir se vai enfrentá-la ou não." A multidão ficou paralisada. As sirenes ecoavam, mas o verdadeiro som estava na revelação que se aproximava. Lucas sentiu tudo piorar, mas uma luz tênue de esperança acendeu dentro dele. As peças nesse quebra-cabeça, o passado dele e da sua mãe, estava prestes a sair do limbo. Uma sombra passou sobre o rosto de Miguel. "Eles sabem, Lucas. Eles vêm atrás de você." No momento em que as palavras deixaram seus lábios, uma sensação de pânico tomou conta de Lucas. O que quer que estivesse à espreita estava se aproximando. Ele não tinha certeza se estava pronto. A verdade, a conexão, a dor, tudo se intensificava. E enquanto a sirene se aproximava, Lucas percebeu que sua vida muito sumira na bruma das incertezas e que agora a revelação estava mais perto do que nunca, mais aterradora do que ele poderia imaginar. Os olhos de Jorge brilharam e ele se virou para Lucas, um sorriso maligno em seu rosto. "Você não precisa se preocupar com eles, Lucas. Você deve se preocupar com a sua mãe. Ela sabe mais do que está dizendo."
As palavras dele cortaram como uma faca. O mundo ao redor parecia girar. Não, não é verdade. Ponto. Lucas exclamou, a respiração se acelerando. O que Jorge queria dizer? O olhar de sua mãe se tornou sombrio, uma mistura de preocupação e algo mais. Algo que Lucas não conseguia decifrar. Então, de repente, Miguel interrompeu, sua voz tensa. A verdade está mais próxima do que você imagina, Lucas. Sua mãe não é quem você pensa. E o que você fez pode lhe custar a vida. Aquilo paralisou Lucas. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O que ele tinha feito? O que significava essa... Uma mentira? Lucas olhou para Miguel, depois para sua mãe e finalmente para Jorge. O que você quer dizer? Ele exigiu, a voz tremendo. Mas no momento em que ele fez a pergunta, a verdade finalmente se revelou. Uma pessoa saiu da multidão. Uma figura familiar. Era a avó de Lucas, que todos acreditavam estar morta. Chegou a hora, Lucas, ela declarou, e o mundo de Lucas desabou. O impacto do momento atingiu como uma faca, rasgando as ilusões e revelando que tudo o que sabia estava prestes a mudar para sempre. O peso da realidade que se dissolvia ao seu redor agora mostrava a gravidade do que estava prestes a acontecer. O passado finalmente voltara para cobrá-lo. E só então Lucas percebeu. Talvez ele não fosse quem pensava ser. Ficou paralisado, a mente em um turbilhão. A figura da avó, que tantos acreditavam estar morta, trouxe à tona um universo de perguntas. Você não pode estar aqui. É impossível. Ele mal conseguia respirar. A ansiedade apertava seu peito. A verdade precisa ser revelada. A avó falou com firmeza, mas havia uma fragilidade em sua voz que o fez estremecer. Jorge, vendo a cena se desenrolar, se adiantou. Mais uma farsa, Lucas. Você realmente acha que isso tudo é real? Os olhares da multidão fixaram-se nele, alguns continuando a filmar, outros apenas observando. A tensão na atmosfera era palpável, quase o sufocando. Onde você esteve, avó? O que está acontecendo? Lucas finalmente encontrou sua voz, mas a dor e a confusão o dominaram. Há anos que eu fui obrigada a ficar distante de vocês. Sua mãe fez escolhas difíceis para protegê-lo, Lucas. O desespero na voz dela fez ecoar em seu coração. Lamparinas de esperança e dúvida acenderam ao mesmo tempo, como fogo e água. Mãe, Yasmin, interrompeu em um grito, os olhos marejados. Por que não me disse isso antes? O olhar dela se cruzou com o de Lucas, e ele viu o medo mudando para algo que não conseguia identificar. Suas emoções estavam misturadas. Raiva, amor, mágoa. A avó tomou um ar profundo. Eu precisei proteger você de uma verdade que muitos queriam esconder. Eles estão atrás da sua família, Lucas. Não somos quem pensam. O choque nas palavras dela caiu sobre eles como uma onda. A confusão intensificou. Jorge ria, seu sorriso se transformando em desdém. Protegê-lo de quê? De você mesma? É uma piada. Lucas, isso tudo é uma ilusão. Ele estendeu o braço na direção de Lucas, um movimento provocativo. Mas nesse instante, a luz de uma viatura iluminou a cena. Pessoas em uniforme saíram, prontos para conter a situação. Sussurros se espalharam entre a multidão. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais questionou. Suas dificuldades em lidar com a tensão visível. Lucas olhou para a avó, que parecia calma em meio ao caos, e depois para sua mãe. Ele não podia deixar que Jorge vencesse. A verdade precisa ser ouvida. Ele gritou, a determinação tomando conta de si. Eu sou quem sou por causa de vocês, e não aceito que me impeçam de saber a verdade. As sirenes soaram mais alto, e a pressão aumentou. Enquanto oficiais tentavam acalmar a multidão, a avó se aproximou.
Você tem que enfrentar seus medos, Lucas. Você tem alguém em você que é mais forte do que pensa. Mas e se eu não conseguir? Lucas perguntou, a vulnerabilidade transparecendo. O nó em sua garganta crescia, mas algo novo se formava dentro dele. Uma força que não se deixaria abater. A avó tocou seu rosto suavemente. Haja, agora. Você é mais do que uma lenda. Sua história ainda não acabou e a escolha é sua. Enfrente quem vier. Lucas respirou fundo, sentindo a coragem despontar com cada batida do seu coração. Eu vou descobrir a verdade, ele disse, a voz ecoando. Eu não vou deixar que seus segredos me consumam mais. As luzes das viaturas piscavam e, enquanto a multidão se dispersava, ele sentiu um peso sendo levantado. Um novo capítulo prestes a começar. E assim, com uma mistura de medo e determinação, Lucas seguiu em frente. Ele sabia que a revoltante verdade ainda estava lá fora, esperando para ser desenterrada. A jornada estava apenas começando, e não havia como voltar atrás. Fique ligado para os próximos desdobramentos dessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a gente continue trazendo contos como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias.